Os ataques em Paris na última sexta-feira geram tensão em todo o mundo e colocam o Ocidente cada vez mais diante da realidade e da gravidade do terrorismo. Vários países se mobilizam para lutar de maneira eficiente contra o terrorismo. A França vai intensificar as operações na Síria, onde, segundo o presidente François Hollande, os ataques a Paris foram decididos e planejados. A Constituição do país deverá ser modificada para dar às autoridades o poder de expulsar mais rapidamente estrangeiros que apresentem risco à ordem pública. O presidente da França, François Hollande, disse hoje que deve apresentar ao parlamento francês nos próximos dias uma proposta para estender por 3 meses o estado de emergência no país em vigor desde os ataques da última sexta-feira. Essa medida permite que a França controle o tráfego e feche espaços públicos. Segundo autoridades francesas, 123 pessoas já foram presas, mais de 160 operações foram realizadas na madrugada desta segunda-feira e 104 pessoas cumprem prisão domiciliar. A França também já efetuou 20 ataques contra o Estado Islâmico, que reivindicou a autoria dos atentados. O governo francês identificou 5 homens que participaram dos atentados à casa de shows Bataclan, a um restaurante e ao estádio de France, em Paris. 129 pessoas morreram e outras 350 ficaram feridas, entre elas 3 brasileiros. O líder do grupo seria um belga de origem marroquina. Brasileiros com parentes na França estão preocupados com a segurança e têm medo de novos atentados, como é o caso do jornalista Écio Marques, que conversou com a TV Justiça por telefone. Há uma grande inquietação aqui entre a gente, né, pela barbaridade, né, que foi cometida lá em Paris. Há preocupação com familiares, né, que estão lá na França, felizmente não estão em Paris, estão em outras regiões, mas como o terrorismo é cego, né, pode atacar em qualquer lugar, a gente fica muito preocupado com o que possa acontecer nos próximos dias, né, uma vez que uma ação dessa ela acaba sendo seguida por outra, né, e principalmente, né, a forma como aconteceu. Écio morou em Paris e em janeiro presenciou o que até então era considerado o pior ataque terrorista da história da França, o massacre no jornal Charlie Hebdo. Eu estava em janeiro, né, lá na França, estava lá em Paris, no momento, né, em que aconteceram aqueles trágicos, né, incidentes do Charlie Hebdo e depois do ataque ao mercado kasher, né, ao judeu, e foi uma coisa terrível, né? Apesar de já ter vivido anteriormente experiências de atentado em Paris, com explosão de estação de metrô, etc., aquela foi única, né? Aquela experiência do Charlie Hebdo e da morte de todos aqueles jornalistas geniais foi uma experiência traumática, né? E as cenas que se seguiram de tiroteio na rua, com a morte de pessoas, com a morte de empregados municipais, a guarda municipal, né, da região do Caribe que foi morta, né, lá em Montrouge. Então foi realmente traumático. Aquilo parecia uma cena de cinema, né, das pessoas saírem armadas, atirando nos policiais na rua, atirando nas pessoas na rua, e a gente acompanhando aquilo ao vivo, né, pela televisão, pelas redes sociais. Então foi uma experiência muito traumática, que eu espero nunca mais repeti-la, né? Nunca mais ter que viver aquilo, né? Aquela situação. Para esse doutor em Relações Internacionais, o atentado em Paris gera reflexos globais, além de movimentar o ambiente jurídico dos tratados firmados entre os países. A ameaça do terror chegou definitivamente ao Ocidente e isso vai gerar reações de estados, vai gerar a tensão em vários segmentos da sociedade, gera uma preocupação muito significativa e, ao mesmo tempo, um desejo, uma necessidade, um clamor por uma resposta contra esses agressores. O Brasil já se declarou contrário, já foi solidário à França e já exigiu que medidas enérgicas sejam tomadas contra o Estado Islâmico. Do ponto de vista interno, nós precisamos urgentemente da legislação de terrorismo e nós precisamos investir, sobretudo, em inteligência.